Senhor com alegria, vinde, entrai exultantes em sua presença, sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos, somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho, entrai cantando sobre seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai-o e bendizei-o o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade se estende de geração em geração. Palavra do Senhor. Amém. Pode sentar. Justificando a falta do vereador Flávio, do Jorge Vino e do Daniel Hipólito, que estão em outras reuniões. A ata já está em celulares. Correspondência, Sérgio? Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, pessoal presente. Temos sim. Vou fazer a leitura de um ofício aqui, vindo da Prefeitura Municipal em resposta de requerimento. Excelentíssimo senhor Hernando Rodrigues Avelar, presidente da Câmara. Em atenção ao ofício número 484, protocolado nessa secretaria, por meio do qual o nobre vereador Carlos Eduardo da Silva solicita cópias de todas as notas fiscais de pagamentos efetuados pelos órgãos da administração municipal no mês de julho de 2025, vimos por meio deste apresentar a documentação requerida. Informamos que os documentos solicitados seguem anexos a este ofício para a devida análise por parte dessa Casa Legislativa. Justificamos que a demora no envio das informações não decorreu de qualquer intenção de obstruir os trabalhos de fiscalização deste poder, mas sim do elevado volume de demandas internas dessa secretaria e da necessidade de um cuidadoso levantamento e organização de todos os documentos pertinentes a fim de prestar as informações de forma completa e fidedigna. O Poder Executivo Municipal reitera seu compromisso com a transparência e com o dever de prestar contas, reconhecendo a importância da função fiscalizadora exercida pela Câmara de Vereadores, essencial para o controle dos atos da administração e para o fortalecimento da democracia em nosso município. Colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Paula Castro de Souza, secretário municipal de controle interno. Então está aqui a documentação, já passei aqui para o vereador Carlos, tá? Referente a este requerimento. Ofício número 233 da Secretaria Municipal de Agricultura. Assunto: indicação de representante para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, na qualidade de secretário municipal de Agricultura e coordenador dos trabalhos de instalação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, dirijo-me a Vossa Excelência para tratar de sua composição. Entendemos que a participação de um representante dessa Casa Legislativa é de valor inestimável para a legitimidade e transparência das ações do Conselho, fortalecendo o controle social e o diálogo entre os poderes. A presença de um membro do Legislativo, atuando na condição de observador com direito à voz, enriquecerá os debates e as deliberações. Nesse sentido, e com o objetivo de acelerar a composição e o início das atividades desse importante órgão, solicitamos a Vossa Excelência que avalie, junto com os nobres pares, a possibilidade de indicar um membro para acompanhar nossos trabalhos. A indicação poderá ser formalizada por meio de ofício endereçado a essa secretaria, o que nos permitirá consolidar a lista de membros e avançar com os trâmites de instalação do CMDRS. Agradecendo a costumeira colaboração, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovo os votos de elevado estilo e consideração. Atenciosamente, Divino José Nunes Borges, secretário municipal de Agricultura. Então está aqui, senhor presidente, pedindo a indicação, né, de um membro do Legislativo. Depois, na oportunidade da palavra livre, né, o assunto pode ser debatido. Oderiste conserva qualidade. Um ofício aqui de esclarecimentos da empresa Oderiste. Ao excelentíssimo senhor Hernani Avelar, presidente da Câmara. Assunto: esclarecimentos técnicos sobre incidência de mosquitos
e responsabilidade ambiental da empresa. Em atenção aos comentários recentemente surgidos em nossa comunidade, os quais atribuem à empresa Conservas Oderich S.A. eventual responsabilidade pela proliferação de mosquitos, entre aspas, muriçocas, nas imediações urbanas e comunidades, vimos, por meio deste ofício, prestar esclarecimentos técnicos e institucionais a essa estimada Câmara Municipal, colocando-nos integralmente à disposição para quaisquer verificações ou visitas complementares que se fizerem necessárias. Cumpre esclarecer que a empresa recebe vistorias quinzenais de técnicos do setor de endemias do município, sob coordenação do Sr. Gonzaga Pereira da Silva, gerente de endemias, e que em nenhum momento foi constatada qualquer incidência significativa de insetos nas instalações industriais que pudesse representar risco de proliferação ou impacto ambiental à comunidade de Orizona. A última vistoria de rotina, realizada nas dependências da unidade localizada à rodovia GO 330, quilômetro 190.2, bairro Daio 2, Orizona, Goiás, reforçou tal constatação. Verificou-se que as 7 lagoas de estabilização utilizadas para o tratamento dos influentes industriais encontram-se em plenas condições operacionais, sem indícios de acúmulo ou situações favoráveis à reprodução de vetores. Ao contrário, o relatório técnico destacou melhorias significativas no sistema, evidenciando o comprometimento da empresa com as boas práticas ambientais e sanitárias. A Conservas Oderich mantém um programa contínuo de monitoramento e conformidade ambiental, adotando ações preventivas e corretivas imediatas, sempre que apontadas recomendações técnicas pelos órgãos competentes. Os efluentes tratados são submetidos semestralmente a análises laboratoriais realizadas por instituições devidamente credenciadas, apresentando índice de eficiência superiores a 90%, conforme os padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente. No que tange o ofício um pouquinho longo. Há necessidade de ler tudo, vereadora Daniela? Essa eu estou questionando porque trata-se de um ofício esclarecedor, onde a Vossa Senhoria trouxe o ofício para a gente. Não é necessário. Depois, Não? se for do interesse, né? Era... A gente posta lá no grupo, né? É isso. É porque são dados muito importantes, senhor presidente. Bem técnicos, né? E está tudo bem detalhado. Eu comecei a ler aqui e vi que são 3 páginas. Então, só esclarecemos e depois a gente vai postar. Né? Só questão de ordem, presidente. Qual é a data desse ofício? 24 de outubro. Ah, sim, obrigado. Então tá, eu vou passar lá no grupo, tá, senhor presidente? Então, de correspondência é só. Projetos, leis? Temos. Consta na pauta da ordem, neste expediente para a apresentação, o projeto de lei número 49, datado de 22 de outubro, esse projeto é de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a permitir a subrogação de encargo em doação de imóvel à loja maçônica Campo Formoso, número 12, e dá outras providências. Eu vou fazer leitura, senhor presidente, do ofício que encaminha essa matéria, essa Casa Legislativa. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, vale-me do presente para submeter à apreciação e deliberação dessa egrégia Casa de Leis, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a permitir a subrogação de encargo em doação de imóvel à loja maçônica Campo Formoso, número 12, e dá outras providências. Conforme detalhado na justificativa que acompanha a propositura, a medida é indispensável para solucionar uma pendência jurídica decorrente da Lei Municipal número 1079 de 2012, cujo prazo para cumprimento de encargo se encontra expirado. A presente proposta legislativa é o único caminho que confere a necessária segurança jurídica para que o Poder Executivo possa resolver a questão, garantindo a efetivação do interesse público em observância aos preceitos legais.
certo da compreensão de Vossa Excelência e dos nobres pares sobre a importância e a urgência da matéria, solicito que a apreciação do referido projeto de lei se dê em regime de urgência nos termos regimentais. Renovo na oportunidade os protestos de minha mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Felipe Antônio Dias, prefeito municipal. Só esclarecendo, eu já providenciei cópias, né, do projeto aí para os vereadores que têm interesse no papel em si, né, e também a gente postou no grupo em forma de PDF. Esclarecendo que aqui consta que essa lei, né, está sendo alterada e também está constando aqui alguns documentos, que não foi possível xerocar todos, uma vez que é um volume maior, mas está aqui no projeto. Qualquer vereador que queira, mesmo que esteja nas comissões, o vereador que não faz parte, pode pedir para poder dar uma olhada. O senhor presidente pede urgência urgentíssima, então cabe aos líderes, né, das comissões decidir se avalia em conjunto ou não. Vai para 2 comissões, Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Quem está presente? O orçamento da União, Flávio e o Ronaldo. Vamos. João, pode ser? Vai rápido. Não havendo a concordância do presidente da Comissão de Constituição, né, e um dos membros presentes, que é o João Lucas, de Finanças e Orçamento, o projeto segue para as 2 comissões, depois eu passo às mãos do vereador Ulisses. E consta aqui na pauta, para a segunda e última votação, o projeto de lei número 35, datado de 19 de agosto de 2025, esse projeto também de iniciativa do Poder Executivo, que institui o Centro Municipal de Acolhimento à Criança, SEMAC, e dá outras providências. O projeto foi devidamente aprovado em primeira votação na sessão anterior, juntamente com os pareceres das 3 comissões que o analisaram, e agora consta na pauta da ordem para a segunda e última votação. Projeto em discussão. Já discutimos, já explanou, né? Em votação. Aprovado, 8 votos. Então, só título de informação, vai ser encaminhado ao autor de lei na data de amanhã do senhor prefeito, para que ele possa, assim, sancionar a lei municipal. Eu questiono ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Ulisses, se há algum projeto que vai ser devolvido. Parece que eu vi alguma movimentação do jurídico fazendo Não, tem parecer. um do projeto do vereador Carlos Eduardo, mas ele é em conjunto. Então, por esse motivo, nós vamos agendar para terça-feira essa reunião em conjunto. Ah, O certo. Flávio não está hoje, né, o Daniel? Certo. Senhor presidente, então encerra esse expediente. Então, requerimentos escritos de algum? Temos. Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao cumprimentá-los, aproveito o ensejo para solicitar a aprovação deste requerimento, onde peço envio de ofícios ao senhor Paulo Acácio de Souza, secretário municipal de controle interno, bem como ao senhor Ubirajara José da Silva Filho, secretário municipal de administração e finanças, pedindo as seguintes providências: para que informem do prazo legal e enviem a esta casa os seguintes documentos e informações relativas aos microempreendedores individuais, MEIs, contratados pela Prefeitura Municipal de Orizona no último mês de competência de setembro de 2025. Primeiro, a relação completa dos contratados. Segundo, cópia dos cartões de CNPJ de todos os microempreendedores individuais, MEIs, que prestaram serviços à administração municipal no período citado. Terceiro, função/serviço detalhadamente prestado por cada MEI dentro da estrutura da administração, entre aspas, secretaria, departamento e descrição da atividade. Quarto, documentação do pagamento. Quinto, cópia dos respectivos empenhos de pagamento de cada um desses MEIs, referentes ao último mês de competência, setembro de 2025. Justificativa. A presente solicitação visa atender aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência dos atos administrativos, bem como cumprir o papel fiscalizador do Poder Legislativo. O objetivo é obter clareza sobre a natureza e a legalidade das contratações de pessoas jurídicas na modalidade MEI, garantindo o bom uso dos recursos públicos e verificando o efetivo cumprimento dos contratos. Nesses termos, agradeço desde já a atenção dispensada a este requerimento. Plenário da Câmara Municipal aos 4 dias do mês de novembro de 2025. Vereador Carlos Eduardo da Silva,
Requerente. Requerimento em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras Roseli, Daniela, público que nos assiste pelas redes sociais, público aqui presente. Na última sessão, quando a gente falou sobre os MEIs, eu acho que houve até na discussão do projeto, vereadora Roseli, eu acho que fugiu até um pouco o assunto, porque naquele momento a gente estava falando dos MEIs empresariais que para a Secretaria de Indústria e Comércio ajudar a organizar, não estávamos falando dos meios da administração, que estão prestando serviço da administração. E o vereador Luiz Castro foi muito feliz na colocação dele quando ele explicou a questão da importância desses bens dentro da administração. E até aí, vereador Luiz, nós entendemos também perfeitamente essa necessidade. O que me traz aqui hoje fazer esse requerimento é que ao analisarmos esse final de semana o portal de transparência do município, eu me deparei com uma realidade bastante estranha. E aí nós fomos lá e buscamos as informações, mas não é possível você conseguir, vereadora Roseli, as informações que eu peço aqui. Porque o que nós detectamos? MEIs, com a mesma finalidade, lá no campo jurídico, na abertura do CNPJ, com salários totalmente diferentes. Ou seja, levanta um alerta, vereador Ulisses, da necessidade de a gente entender isso, o que está acontecendo. Por quê? Porque se o MEI tem a mesma finalidade jurídica e os salários, eu estou falando de salários bem diferentes mesmo, salários com diferença altíssima. Ou seja, a gente precisa dessas informações para a gente não cometer nenhum equívoco e falar nenhuma besteira. Então nós estamos pedindo isso aqui, que eu acho que é só assim, vereador Luiz, com a informação de quem são os MEIs, local que eles estão lotados e o serviço que eles estão prestando, para a gente analisar com muita clareza, com muita transparência essa realidade. Porque nós entendemos o seguinte, e aí nós já buscamos uma informação jurídica nesse sentido. Se o MEI está contratado com a mesma finalidade, com a mesma empresa, a mesma abertura de empresa, o MEI, o CNPJ é para, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, é para pedreiro, serviços de reformas, pintura e tal, e um recebe 7 e o outro recebe 1.450. Então, assim, estou dando um exemplo aqui para vocês compreenderem. Então, sim, a gente tem que analisar isso aí, porque o MEI ele é fundamental, vereador, isso é importante na administração pública. Nós sabemos que existe até uma normativa agora, do STF favorável a isso aí, não tem nada ilegal, mas se essa função de contratação estiver desviada, aí sim, aí tem problema sério para o município. Porque se eu sou contratado para uma determinada função, e a vereadora Roseli também, lá no meu CNPJ, quando eu abri a empresa, eu não posso ter um salário diferente. Não, mas abriu para cabeleireiro e não presta o serviço de cabeleireiro, é desvio. Então aí tem uma função bem complicada. E o que mais chama atenção, e que é a questão que a gente questiona, e por isso nós queremos entender, para não dizer que está errado, não estamos aqui agora, antes de analisar, dizendo que está errado, mas esses leis, existe também uma legislação quanto à questão das suas contratações. Então, se nós buscamos embasamento jurídico para poder fazer esse requerimento, para poder entender essa realidade. E eu gosto de dizer o seguinte, nada melhor do que a informação, vereador João Lucas, é o diálogo para a transparência. Então nós temos essa obrigação, estamos reivindicando nesse sentido, para que o município possa nos informar, dando tudo ok, parabéns. Se tiver alguma divergência, a gente está orientando o vereador presidente para que haja uma correção. É isso que nós queremos aqui, que fique bem claro que não é objetivo dessa casa, não é objetivo desse vereador demissão de ninguém na administração pública, desemprego.
Nós pautamos pelo emprego, nós pautamos para que todo pai de família possa ter condição de levar o alimento para dentro das suas casas, mas nós pautamos também pela questão da legislação daquilo que é correto. Senhor presidente, gostaria só de estar fazendo um comentário, podia colocar um pouquinho de som aí também, por favor. Gostaria só de estar fazendo um comentário aí a respeito desse requerimento nobre, colega vereador Carlos. Eu vejo a questão dos meios, como foi dito na sessão anterior, que hoje sem a contratação do meio ficaria inviável hoje a gestão. A educação, também na infraestrutura do nosso município, uma série de fatores nós podemos levantar aí quanto a essa questão. Agora, quanto à diferenciação de valores, eu não vejo isso aí como um fator de um requerimento ou solicitando essas questões. Por que eu não vejo? Porque o meio é um prestador de serviço. Se o pintor ele recebeu 7 mil, supondo que ele prestou mais serviço, ele tirou a nota dele no valor de 7 mil. O outro recebeu 1.400, não existe um valor exato de contratação e prestação de serviço. Então, se por exemplo, R$1.400 o outro recebeu, porque ele trabalhou, ele emitiu a nota dele de R$1.400. Eu vejo por esse lado. Então, o meio, o que é o meio? Microempreendedor individual. Ele está prestando serviço à prefeitura. Então, quanto à questão de valores, eu vejo que um, às vezes, trabalhou, prestou mais serviço do que o outro. A nota, é óbvio que a nota vai ser emitida de valores diferentes. Eu vejo por esse lado. Eu vejo que não é um motivo, às vezes, eu estou no direito, senhor, como vereador, como fiscalizador, de solicitar essa documentação, de solicitar. Mas eu vejo que é motivo de estar requerendo essas questões só falta de uma interpretação lógica. Eu vejo por esse lado. Tanto é que eu já adianto ao novo vereador que eu não votarei favorável a esse requerimento, justamente por pensar dessa forma. Senhor presidente, eu respeito a opinião do nobre vereador João Lucas, tem todo o meu respeito e entendo perfeitamente, vereador, mas o senhor, como sabe o que é, o senhor sabe que não é bem por aí. Esses meios são contratados, muitos, realmente para fazer aquilo que o vereador Ulisses falou na sessão passada, realmente para trabalhar, realmente para contribuir com a administração pública, né, em uma ou outra determinada área. Essa fala também que não funciona sem os meios, é porque não há um planejamento para, por exemplo, um concurso público que atenda todas as áreas ao longo dos tempos. Nós temos bem claro para deixar para o senhor aqui, vereador, que existem meios que só recebem. Nós estamos fazendo esse requerimento bastante embasado. E diante da colocação de Vossa Excelência, e tem todo o meu respeito, nós vamos buscar essas informações, seja pela Câmara, seja pelos meios jurídicos. Porque existe, por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor, contrata-se, vamos supor, não sei se tem, se tiver, o Ulisses me fala, se não tiver, me corrija. Vamos supor que tenha para jardinagem, é um exemplo que nós buscamos informação jurídica. Tem que ter a medição de quantos metros que foi feito, vereador João, durante o mês. Né? Agora vocês me explicam uma questão que deixa para o momento oportuno, para a gente não cometer equívoco aqui. Como que eu tenho um meio para cortar cabelo e recebo R$11.000 por mês? É um pouco preocupante, não é? Outra coisa, vereador, o senhor me disse que muitos meios são contratados, por exemplo, nós demos o exemplo de um pintor, né, e ele tirou a nota de 7 mil, que ele fez mais. Mas a pessoa nunca pintou na vida,
Ou seja, há um desvio de finalidade para essa contratação. Então é isso que nós estamos querendo buscar essa informação, para que amanhã nós não venhamos aqui nessa casa e falamos, divulgamos nomes de pessoas e colocamos essas pessoas em xeque sem antes ter uma informação concreta. A partir do momento que a administração pública enviar a documentação para essa casa, que nós analisarmos, aí sim nós vamos apontar se tem erro ou se não tem. Porque eu acho que é um questionamento bastante vago. O senhor disse que é falta de entendimento, eu acho que o senhor foi infeliz a sua colocação. Quando se diz que se contrata lá, abre um CNPJ para contratar um pedreiro, um pintor, e a pessoa nunca pintou na vida. Por que não abrir um CNPJ, então, de acordo com a necessidade que aquela pessoa, que aquela área daquela determinada secretaria estava necessitando? Eu tenho certeza que eu não vou chegar, por exemplo, lá no Grupo Oderich, né, com diploma de professor e conseguir um cargo de engenheiro ambiental. Então, assim, tem coisas que a gente precisa de esclarecimento, vereador, e ninguém aqui está acusando ninguém. A gente só está querendo a informação para que não, justamente para isso, para não cometer nenhum ato leviano de condenar, de citar o nome de alguém e essa pessoa não ter culpa nenhuma e estar fazendo a coisa correta. Mas dê a César o que é de César, o que tiver errado tem que ser esclarecido. Vereador Ronaldo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu gostaria só de dar duas informações importantes em relação à lei, que talvez as pessoas não entendam 100%, né? Dizer que a partir do ano que vem vai para 150 mil, né, o limite, hoje é 80, e que o MEI também, ele pode abranger até 16 atividades, uma principal mais 15, né, auxiliares, né. Então, se eu quiser, vou pegar um exemplo aqui, fiz um MEI para jardineiro, atividade principal, mas se eu quiser mais 15 atividades auxiliares, eu posso, né. Não sei como funciona isso na administração pública municipal, ou estadual, federal, mas o MEI, né, na sua totalidade, na sua íntegra, é desse jeito, né? Uma atividade principal mais 15 auxiliares. Presidente, boa noite, meus colegas, presidente, vocês estão aqui presentes. Também entendo assim, que o MEI não é todos que tem um alinhamento. Por exemplo, um doutorista contratado no MEI, ele ganha mais que um braçal. Não é isso? Então, parabéns pelo seu requerimento, mas eu vou votar contra esse requerimento. Eu acho que o senhor vai ter informação de outras formas, né? Você falou vai para a justiça. Para a justiça, porque é Ministério Público, é justiça, né? Então, eu acredito. Jurídico, né? Vai para o jurídico, para o Ministério Público, vai analisar se nós estamos certos ou estamos errados. Não é isso? Vou acompanhar o meu amigo vereador João Lucas. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, vereadora Daniela, demais vereadores, todos que se fazem presente aqui, quem nos acompanha pelas redes sociais. Vereador, parabenizo pelo seu requerimento. Se não está claro no portal de transparência, e aqui é o momento, de fato, né, nós pedirmos para que não fique nenhuma dúvida, nem para nós e nem para as pessoas, né? Então, te parabenizo e voto a favor deste requerimento. Enquanto chegar as informações, eu gostaria muito de analisá-las junto com Vossa Excelência. Vereador Ulisses. Boa noite a todos, cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos presentes aqui no plenário e que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas ressalvas no requerimento do novo colega, principalmente no que tange a respeito dessa questão de contraprestação do serviço. Eu disse aqui na semana passada que quando gera vínculo empregatício, aí sim, senhor presidente, aí sim nós estamos falando de ter esse cuidado com equiparação salarial.
Se uma pessoa tem um vínculo trabalhista com o município e é gari, nós não podemos pegar um gari e outro gari, um receber 5, outro receber 2. Aí realmente é preocupante a situação da questão da equiparação salarial, por quê? Porque isso futuramente poderia gerar um passivo trabalhista. Agora, em relação aos MEIs, como eu disse aqui na semana passada, já está pacífico no Supremo Tribunal Federal que não gera vínculo empregatício. São meros prestadores de serviço, microempreendedor individual. Hoje em dia, eu disse na semana passada e volto a reforçar, vários municípios estão nessa condição de contratação de MEIs. Até mesmo por quê? Porque a questão do quantitativo, da porcentagem ali da questão da folha salarial, até mesmo a questão também dos postos de trabalho. Nós tivemos um concurso recentemente, mas não abrangiu todas as áreas. Nesse ponto, eu até concordo com você, vereador, que realmente deveria ter abrangido todas as áreas, mas a gente sabe aí da dificuldade que é a questão de contratação de banco e tudo mais nesse sentido. Mas eu gostaria só de dizer e frisar mais uma vez que, às vezes, eu fico vendo durante essa administração uma certa perseguição, não por parte de Vossa Excelência, vereador, jamais, contra os MEIs, mas eu digo e repito que essas pessoas, se elas trabalhando tão difícil para elas, está difícil para elas recebendo 1, 2 salários mínimos, algumas pessoas recebem, outras recebem mais, imagina essas pessoas sem estar fazendo essa prestação de serviço ao município. Então, realmente, eu defendo os MEIs aqui a nível de contratação por parte da Prefeitura Municipal, porque eu sei da essencialidade que é esse serviço. E eu sei que realmente, se não tiver esses prestadores, a Prefeitura para, em vários setores. Então, mais uma vez, no portal de transparência, eu já vi aqui vários vereadores solicitar informações que, na maioria das vezes, está no portal da transparência. Questão de notas fiscais, tivemos agora há pouco chegando aqui, nota fiscal de um mês inteiro. Às vezes essas notas não estavam, mas eu já vi que no site da Prefeitura existe um sítio separado somente para notas fiscais, assim como contratação de licitações, e até mesmo contratos terceirizados. Todos os contratos que a Prefeitura contrata efetivamente está lá no portal da transparência. Inclusive, eu gostaria de lamentar um fato aqui. Recentemente, em Pires do Rio, uma cidade vizinha aqui, os vereadores de lá abriram uma CPI solicitando documentos de licitações que estavam no site da Prefeitura. Então, eu acho que essas informações dessa natureza sempre estarão no portal da transparência. Então, por esse motivo, eu também vou votar contra esse requerimento, nada contra pessoal, contra Vossa Excelência, vereador Carlos Eduardo, mas realmente eu entendo que os meios do nosso município sofrem uma perseguição desnecessária aqui na nossa cidade. Obrigado. Senhor presidente, eu lamento a colocação aqui de alguns colegas, no sentido de dizer, vereador Ulisses, de perseguição. Pelo contrário, o que eu estou querendo informar para a população é o seguinte, por que tem um MEI, vou falar da educação, que recebe R$ 1.500 e faz o mesmo serviço de um outro que recebe 4, vereador presidente. Muito pelo contrário, nós estamos aqui querendo transparência para que todos sejam tratados com igualdade. Aqueles que são contratados para fazer o mesmo serviço. Aqui ninguém está perseguindo o MEI. Muito pelo contrário, nós queremos dar transparência para que o MEI mesmo seja informado que o colega dele, eu tenho aqui áudios e mensagens, por que meu colega faz o mesmo serviço que eu e está recebendo 2 vezes a mais? Ou seja, é cabide de emprego? O que quer esconder? Outra informação, portal de transparência, rasgue o regimento da casa, a lei orgânica do município e a Constituição Federal. É obrigação do poder público executivo informar essa casa. Nós não temos que... mas aí Pires do Rio... Tá, eu vou falar a verdade. Tudo bem, não sei o que está acontecendo em Pires do Rio no processo de gestão de Câmara e Prefeitura, mas a Câmara não errou em momento nenhum em Pires do Rio de pedir a cassação do prefeito, porque não mandou, de pedir abrir uma CPI, porque não mandou informação, não. Isso é ato de improbidade.
Aí, não, está no portal Transparência, vai lá e busca no portal Transparência. Então pega a Constituição e rasga. Pega a lei orgânica e o regimento da casa e rasga. Está dizendo que nós temos o direito de solicitar e o município de nos informar. Então, assim, nós estamos aqui, vereador presidente, vereador Luiz, jamais perseguindo quem está trabalhando, apenas buscando que haja igualdade entre as pessoas que estão trabalhando. E já que o negócio está desse jeito mesmo, não tem problema nenhum, vereador, a gente respeita aqui o voto, a gente põe nas redes sociais, vamos mandar para todo mundo saber o que está acontecendo, por que tem uns que fazem o mesmo serviço, a mesma quantidade de hora e recebe muito menos do que o outro que faz. Qual que é a diferença? Se for, por exemplo, jardinagem, o que mais que fala serviço de pedreiro, concreto, tudo bem, talvez tenha um que trabalha o todo, o cara trabalha dia e noite, ele tem que merecer receber mais dele, a nota fiscal dele tem que ser maior. Mas agora, meu amigo, eu vou falar da educação, da saúde, né? Se vocês têm a saúde, não? O cara faz o mesmo serviço, trabalha 6 horas todo dia, às vezes as pessoas, no mesmo serviço, e o salário é totalmente diferente. Aí não tem justificativa, não existe justificativa, por isso que eu estou buscando informação, para que eles me informem, a Daniela, desculpa, não é nem vereadora, recebe 1.500 por isso e por isso, a Roseli está fazendo o mesmo serviço, recebe 2.000 e tanto por isso. Nós precisamos dessa informação, porque quando é um serviço, por exemplo, de jardinagem, de pedreiro, de operador de máquina, eu entendo perfeitamente. Agora o que eu não entendo é eu contratar 2 meses com a mesma função lá, fazer o mesmo serviço, trabalhar 6 horas todos os dias e receber o mesmo salário totalmente diferente. E eu estou falando de um, estou falando de vários. E aí, o que querem esconder? Mas, vereador Luiz, nós respeitamos o voto de cada um nessa casa, o processo é democrático. Agora, não venha querer dizer que nós estamos perseguindo o meio. Jamais. Jamais. Nós queremos que as pessoas trabalhem. O bom é que se não precisasse da administração pública para trabalhar, se tivesse empresa para todo mundo trabalhar, carteira assinada e tudo mais. Mas também nós não vamos ficar calados diante de, eu não tenho medo, não vou intimidar com isso, de pessoas que estão contratadas com o mesmo CNPJ, o CNPJ com a mesma função principal, vereador Ronaldo, como Vossa Excelência muito bem explicou aqui nessa casa, e fazendo o mesmo serviço e recebendo salário diferente. Presidente, questionando, esse meio está dando meia dúvida. Esse microempresário, empreendedor, o senhor falou que tem MEI de R$11.000, mas tem funcionário, MEI, que ele é empresário, ele contrata as pessoas para fazer o serviço. Então, por isso que dê esse valor para ele. Quando vê esse valor, ele repassa. Como é que é? Entendeu? Ele é empresário, microempresário. Então, é o seguinte, ele dá conta de fazer o serviço todo, né? Eu acredito que ele é o dono do MEI, passa o dinheiro para ele que contratou, passa para pagar os outros. Pois bem, vereador, mas o próprio Se torna um serviço terceirizado. Sim, mas o próprio microempreendedor individual tem a quantidade que ele pode contratar, ué. Eu sei que tem. Mas R$11.000 eu acho que até 80 mil, não é? Eu não estou Se eu não me engano. Cento e tanto. Então, Eu não estou o senhor está questionando que um MEI aqui tem R$11.000. Né? Ele é empresário e ele está com serviço e vai contratar. Por isso que eu quero os papéis, vereador, para esclarecer. Eu estou falando aqui, vereador Oswaldo, trazendo aqui, eu não estou discutindo nem, essa questão foi um exemplo que eu dei para vocês entenderem. Eu estou questionando só as pessoas que fazem o mesmo serviço, entendeu? E ganham salário diferente, não tem justificativa. Se o cara fez mais, ele recebe mais, mas se fez o mesmo, por que um salário diferente do outro? Pessoal, os vereadores que for contra o requerimento do vereador Carlos ficam de pé e os que não for, continuam sentados. Requerimento não aprovado. Elisângela?
Seu. Então vamos para os verbais agora. Quem quer começar? Eu. Vereador Oswaldo. Quero fazer um requerimento, pedir o quebra-mola na rua 103, quadra 17, lote 5, setor Bela Vista. Os carros tá passando lá, trafegando lá no 12. Então, vamos pedir esse quebra-mola para evitar acidentes. Requerimento em discussão. Pessoal, quebra-mola. Eu acho que a partir de agora, a partir da chuva que teve, teremos que ter uma análise, precisava ter alguém, Oswaldo, para fazer um estudo, se pode colocar aquele quebra-mola naquele local, devido aos fatos ocorridos, certo? Geralmente os quebra-molas que tem na cidade, ele é proibido pelo Detran. Então, aqui o prefeito, o que eu saiba, o prefeito faz, que é o pedido da população. Mas tem essa lei que... Pois acabaram com algumas casas aí, né? Oi? Estou mentindo não, né? Não, realmente. Certo. Requerimento em discussão. Senhor presidente, pegando o gancho da sua fala, presidente, eu acho essa uma coisa tão arcaica também, o tal do quebra-mola, que eu acho que já é o 5º requerimento que eu faço, pedindo uma faixa elevada ali de frente ao supermercado Souza, e infelizmente eu não sou atendido. Então a gente vê aí em outras cidades, a vizinha Preso do Rio aqui mesmo já tem várias faixas elevadas na porta dos supermercados. Então realmente eu acho que a gente precisa progredir em relação a isso aí, e a faixa elevada eu vejo que é um bom caminho, e ainda mais se estiver muito bem sinalizada. Isso aí, evoluir, né? Presidente, eu fiz um requerimento na gestão passada, aí nós estávamos fazendo um mutirão lá na Cinelândia, e o Rui estava lá. Aí do que pediu, o Rui falou, não, vou fazer semana que vem. Essa semana que vem não chegou. Aí eu estava perto do senhor lá, fiquei até com vergonha. Mas eu falei para ele, que nessa gestão vamos fazer. Que já bateu o carro no muro da casa dele umas 3 vezes. Gostoso, né? Em votação, aprovado, 7 votos. Mais algum? Não, vereador. Não, obrigado. Mais alguém? Requerimentos? Podemos encerrar? Está encerrada essa parte. Vamos então para a palavra livre, né? Quem quer começar? Vereadora Daniela? Não? Não. Pessoal, então não tem nada mais a ver, né? Agradeço. Desculpa isso. Senhor presidente, eu quero usar a palavra livre aqui para falar sobre essa questão das chuvas que aconteceram no nosso município nessa última semana, na última quinta-feira, não é isso? Que mostra mais uma vez a fragilidade do nosso município. Claro que foi uma chuva que não tem como você controlar aquela quantidade de chuva que aconteceu, é uma coisa da natureza, mas que traz muitas preocupações. Primeiro eu quero falar da questão da Equatorial. Foi uma situação, vereadora Roseli, lamentável, né? Tantas propriedades rurais ficaram sem energia, metade da cidade, estava aparecendo a árvore de Natal, Daniela, toda hora piscando, né? Nós estávamos aqui para realizar aquela sessão solene, preocupados se nós íamos ter energia. Não tem uma resposta concreta da Equatorial, e Orizona precisa ser discutida. Orizona foi crescendo aos poucos, né? Uma cidade maravilhosa, de um povo excelente, mas que nós não temos uma infraestrutura hoje adequada. Então, assim, ao longo de décadas e décadas e décadas que o município foi crescendo, a gente não se preocupou, né, com essa questão da infraestrutura. E hoje Orizona mostra a sua fragilidade com aquela chuva. Nós podemos ter outras maiores, né? Esse ano começou sendo muito preocupante, porque vocês estão vendo aí por várias cidades de Goiás, né? As chuvas estão chegando, mas é com força mesmo para autodestruir tudo. Mas a gente precisa, enquanto Câmara,
discutir também com a questão, vereadora Roseli, da melhoria na infraestrutura desse município, para que nós não venhamos ter situações mais graves do que nós temos. Hoje eu recebi uma mensagem, na verdade um desabafo que eu estou aguardando. Eu tive a infelicidade de quebrar hoje meu aparelho celular, mas eu vou recuperá-lo e eu vou fazer essa postagem, né, sobre essa questão aqui da Rua do Canto. Então, assim, realmente é lamentável que, vereador Oswaldo, foi muita chuva mesmo, né? A gente sabe que a quantidade de chuva foi enorme, mas essas situações que aconteceram, elas precisam ser debatidas, discutidas, para que nós tenhamos condições de debater e apontarmos os problemas e as soluções, né? Porque a sociedade ela é solista, e nós temos que prestar o nosso serviço e a nossa solidariedade. Eu tive várias mensagens, pessoas que a casa encheram d'água, né, elas relatando o desespero. Você imagina você está dentro de casa de repente, né? Ou seja, eu volto a dizer aqui, ninguém está aqui culpando gestão pública por isso, né? Mas foi uma quantidade de chuva excedente, mas a gente precisa sim, enquanto Câmara, enquanto Poder Executivo, enquanto sociedade civil organizada, discutir Orizona, né? Precisamos discutir nossa cidade. Chega, né? Orizona está no caos, enfrenta muitos problemas ao longo dos anos e agora chegou o momento de discutirmos Orizona. Ou a gente vai discutir Orizona agora, ou vamos passar para a história como omissos. Senhor presidente, pegando o gancho aqui na fala do vereador Carlos Eduardo, né, de fato, né, o que ocorreu aqui em vários municípios do nosso estado de Goiás deixou muita destruição, né? Mas quando a gente fala na discussão aí, Carlos, a respeito da nossa cidade, 2033 é o limite, é o limite para que os municípios se organizem, tanto na rede de captação d'água, quanto na rede de esgoto. E assim, o que nós estamos fazendo? Qual a discussão que há a respeito? Nós não tivemos nenhuma audiência pública, o município não fez audiência pública nem para a LOA, nem para o PPA, né, que seria necessário estar ali incluso nesses projetos. Então, eu vejo assim, que nós precisamos discutir, porque o município sozinho não dá conta. É inviável, são milhões e milhões, né? Mas se a gente não começar a gritar, pedir socorro, nós não vamos ser ouvidos. Os outros municípios já estão, né, com as audiências públicas aí em andamento, com atas prontas, para que o governo federal libere recursos, né, para que possa estar organizando os municípios para quando chegar em 2033, eu tenho certeza que eles vão prorrogar. 2033 está aí, é igual aconteceu com os aterros, né? Vai prorrogando e vai empurrando com a barriga e o nosso meio ambiente pedindo socorro. Então eu vejo assim, é importante a gente estar falando isso aqui, importante nós discutirmos juntamente com os secretários responsáveis, com o prefeito, com todas as entidades organizadas do nosso município. Por onde começarmos? O que nós vamos fazer para que em 2033 Orizona esteja implantando realmente, né, todos esses projetos aqui no nosso município. Obrigada, presidente. E quanto às chuvas, Carlos, realmente, eu acho que não teve lugar, casa que não molhou aqui em Orizona aquele dia. E quando nós chegamos em uma casa, a senhorinha Camada, ela ainda falou, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. A gente vê na televisão e é desesperador você ver a água tomando conta de toda a casa, né, pegando ali na beirada da cama mesmo, aquele tanto de lama, não era água, era lama. Então, foi desesperador para muita gente, o prejuízo aí está, inclusive hoje, tinha vários requerimentos para tapar buraco, mas acho que não é nem o momento de fazer um requerimento desse jeito, porque a cidade toda foi danificada, né, e a gente sabe das providências que já estão sendo tomadas aí. Obrigada, presidente. Presidente, se tratando da Rua do Caldo, a gente fica até com dó das pessoas que moram lá, né? Na gestão passada, deu uma chuva grande lá e pediu, fizeram requerimento, não foi lá. Eu peguei minha caminhonete, peguei minha massa e de frente o Ponês. Gastei 3 caminhonetadas, mas ficou bom. E o Ponês me
me alugando, falando mal de um, de outro. Eu calado, eu fazendo meu serviço. Quando o polonês foi embora, a vizinha lá de baixo falou assim, não sei por que ele tá cobrando tanto aqui, que na época do doutor Joaquim, veio casa em casa, falou assim, bota o doutor Joaquim, nós vamos arrumar essa rua aqui. Então passa prefeito, faz prefeito e não faz. O que nós temos que fazer? Pegar os nossos deputados, pedir uma emenda, primeiro levar o engenheiro, né? Para fazer o projeto, para ver quanto que custa, nós corremos atrás. Porque o gestor, até hoje, não achou um que faça. Até brinquei lá com o Bira ontem. Falei assim, agora aproveita que arrancou a metade dos meios fios do bloquete, arranca tudo e encascalha. Aí não pode fazer, não. Porque fica lá, esse paralelepípedo lá, 30 centímetros para cima, do outro para baixo, o motoqueiro passa lá, vai cair. E outra coisa, um engenheiro lá que é a vazão lá da água que desce. Vou falar aqui de Batabu. Dá meio metro, velho. Pela velocidade da água, pula. Né? Então, assim, gostaria que nós, vereadores, nós temos nosso deputado, correr atrás. Que nós também vamos fazer parte da administração. Sim, só que claro que não vai executar. Quem executa é o executivo. Mas se nós arrumar a verba endereçado lá, ele vai fazer. Concorda comigo ou não, vereador Carlos? Uma vez basta, né? Aí. Mais algum vereador? Não? Também só gostaria de comentar sobre esse assunto, né? Foi muito debatido, né? Muito comentado na cidade, ainda está sendo, né? Porque os transtornos continuam ainda. Dizer que foi... Não estou aqui querendo culpar ninguém. Acho que ninguém tem culpa nisso, todo mundo é culpado ou ninguém. A chuva a gente não tem como prever, não tem como regular a quantidade, né? A quantidade excessiva de água, mais de 100 milímetros na cidade, tem registro de locais que deu até mais de 100. E realmente, quando chove desse tanto, alguma coisa de anormal acontece. Lá em casa mesmo, tinha lugar que não tinha molhado, dessa vez molhou. Porque vento vem de direções diferentes. E não dizer que vão querendo justificar, tipo assim, Tumbiara eu vi o estrago, né, que foi feito lá, outras cidades. Não é que a gente vai acostumar, tipo assim, estragar outras cidades, é normal, vamos conformar com o que foi estragado aqui em Arizona também. Não é assim. Temos que buscar realmente, o vereador Carlos falou, solução, discutir a cidade. Uma chuva desse tamanho escancara problemas estruturais, né, antigos, e a cidade encontra-se com uma topografia diferenciada, né, a gente sabe que é uma depressão, e a água que vem de cima vai só pegando a cidade, estragando mesmo, ainda mais na rua do canto, que é loquete, né, a gente sabe que ele é sentado na areia, então o que vai por baixo, a água vai por baixo, vai arrancando tudo, né. Então, assim, a questão da engenharia, o vereador Oswaldo falava, eu creio que não é tão complicado o projeto em si de engenharia. Talvez seja complicado um pouco o recurso. Porque ali, se você colocar uma manilha da espessura que foi colocada na avenida da Dona Baia, com certeza vai comportar aquela água todinha, né, que desce, né. Então, é correr atrás de recursos mesmo, né. A gente está falando em Rua do Canto, mas tem outras ruas também. Quero até alertar um problema que eu considero grave, que eu já tentei solucioná-lo quando nem era vereador ainda, eu já estava preocupado com esse problema, e com essa chuva escancarou mais ainda. Em relação ao lago, o lago ali nas proximidades da casa do Jair, do laticínio, porque ficou muito bonito, né? Foi feito, a Lígia fez, gastou dinheiro para valer ali, e está indo lá do assoreamento. Porque ali tem uma enxurrada muito forte que vem ali do lado do setor Santa Maria. Ela passa por dentro ali daquele espaço que fica acima do batalhão, onde ficam os carros, que são apreendidos, e desce com velocidade mesmo ali, levando todo tipo de terra, de sujeira para dentro do lago. Estava lindo, com a cor linda, límpida,
E hoje você passa lá, tá aquele trem sujo, feio, né? Então, assim, são problemas, assim, que a gente tem que resolver, ou então perde algumas coisas, né? O lago mesmo, que eu achei uma grande dádiva para o município, né? Embelezou a cidade, embora ainda não esteja 100% concluído, mas questão de água, de sujeira, de entulhos que está descendo para dentro dele, a gente corre sério risco de estar perdendo, né? Aquela preciosidade. Ali já tem muito peixe, a gente passa ali, eu e meu irmão temos assim, o hábito de parar ali, jogar ração para os peixes. Ali tem muita tilápia, tem até tucunaré, já tem. Aí ficava, né, sujo, que tanto fica feio, né? Porque era mais um local que a população de Horizonte tinha ganhado para poder servir de, não diria um ponto turístico, né? Mas sim um local onde embeleza a cidade, né? Embelezou sobremaneira a cidade, né? Quando estava certinho, arrumadinho, água limpinha, bonita, né? Então esses são os problemas que eu falei. Eu alertava também, antes eu pedia limpar, que fizesse limpeza de Boa dos Lobos, bem antes de chover, acho que 5, 6 meses antes eu já estava alertando para isso, porque eu sou daquele tipo de pessoa que gosta das coisas assim, preventiva. Muito melhor você prevenir umas coisas que depois chegar na hora e deixar tudo estragar, né? Então, assim, essas são as minhas palavras e também estou disposto a poder estar correndo atrás dos deputados, para poder estar colocando emendas, para poder a gente estar rediscutindo nossa cidade, né? De uma forma que nas próximas chuvas ou tipo de evento climático a gente não seja tão atingido, né? Dessa forma, pego de surpresa. Presidente, questões de água de chuva, ali perto do Zé Maurício, ali no agrônomo, que o problema lá passa anos, sai anos e eles não vão lá tentar sanar o problema dele. Já falou comigo, já falou com o Flávio, já falou com o Rui, com o Hélio, e lá o problema está continuando. Então eu acho lá, eu acho que é fácil de fazer, falta interesse. Essa boca de novo que está entupida, do outro lado não está. Pega um cano, não sei de quantos milímetros, passa, atravessa para lá e cai na outra. Ou senão passa, atravessa a rua e cai na outra boca de lobo. Então ele já está bravo, falando mal, e eu chego, eles lá, o responsável, e não nada. E agora a chuva começou e o problema está continuando. Agora sobre ali na Rua do Caldo, eu não concordo com o Ronaldo, porque não precisa de engenharia. Eu acho que o engenheiro é estudado, ele faz as contas lá, do jeito que eles fazem, certinho. E eu acho que a velocidade da água, eles sabem fazer as contas, a velocidade da água. E eu acho que carece do engenheiro lá mesmo. Eu quero ver ele lá no dia da chuva, você vai lá para medir a água, né? Mas aí, o que acontece? Eu não sabia não. Quando veio aquelas duelas, até o engenheiro, contratou até engenheiro. Aí aquelas duelas que não foi consumado. Aí eu fui procurar o engenheiro. Pô, lá na Cava. Não sei se você conhece a Cava. Lá tem a ponte e tem assim, né? Pô, né? Eu sei a velocidade que a água chega até lá. Se eu faço um projeto lá, uma laranja mesmo, eu sei a velocidade. Entendeu? Então, esses têm os métodos deles. E tem que fazer as vazões, né? Por exemplo, só tem um lado de maneira. Tem que fazer das duas ou no meio. E enlanguecer o mataburro, né? Fala de mataburro. Senhor presidente, caros colegas, aos que estão aqui com a gente, né, meu boa noite, e também aos que estão nos assistindo. Apenas para não ficar em silêncio, né, diante desse fato que aconteceu em Orizona, e não posso também deixar de ser solidário, principalmente às pessoas que tiveram maiores transtornos, né, em suas casas, na Rua do Country. E realmente, assim, quando do fato, a gente que assume um papel público, vem a preocupação, né? O que vamos fazer para ajudar?
confesso que a gente fica com o coração na mão porque não vamos conseguir resolver da noite para o dia. Mas o assunto, né, trazido aqui pelo vereador Carlos, com comentários de todos os colegas, porque também não podemos ser omissos da nossa preocupação, né, de fazer o que depender de nós para achar realmente a saída e a solução para que situações assim amenizem, né? Que a gente possa estar melhor preparados para que no amanhã a gente não volte a acontecer coisas assim que prejudiquem pessoas, ruas, né? Tenho vários amigos ali na Rua do Canto. Na verdade, em Carizona todo mundo é amigo, né? Que nós, graças a Deus, estamos no interior e a gente não deixa de se colocar no lugar do outro, né? Se hoje a minha rua não danificou, eu me coloco no lugar do pessoal principalmente, né, que foi a rua mais danificada, a Rua do Canto, mas também outros lares que foram atingidos, a gente não consegue e não pode deixar de ter empatia, porque o problema se torna nosso. Então, que realmente a gente possa ter ações futuras que diminua esses impactos, né? Bem colocado também pela vereadora Roseli, a questão de prazo que a gente vai deixando, vai protelando, vai esperando chegar a última data, vai contando com o milagre para que as coisas prorroguem, né? Mas nós temos que ter esse olhar com o meio ambiente, com a infraestrutura do nosso município, né? Então eu gostaria de deixar aqui registrado a minha solidariedade às pessoas que passaram pelos maiores transtornos, né? E a nossa preocupação em estar também trabalhando sobre esse assunto. Muito obrigada, presidente. Pessoal, deixar também nosso pesar da família do Márcio, que faleceu em um acidente trágico, e pedir aos amigos, continuem orando, rezando para a dona Irene, que continua internada no Hugo, né? O estado dela ainda é grave. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amém? Então, não havendo nada mais, declaro encerrada essa presente sessão. Terça-feira que vem estaremos aqui. Muito obrigado, meu amigo, tia Cida, todos que estão presentes.